Fala pessoal, a Bíblia é um livro bastante polêmico e que divide opiniões. As pessoas mais céticas continuam duvidando dos eventos que são retratados nela. E essas mesmas pessoas costumam usar a ciência como principal argumento. Meu irmão, mas a novidade é que agora a própria ciência já reconhece alguns dos acontecimentos falados na Bíblia. E esses fenômenos foram estudados e confirmados como uma possibilidade real. Então vem comigo conferir 5 milagres bíblicos comprovados pela ciência. Número 5. Criação do homem. Sobre o processo de criação, a Bíblia nos conta que Deus fez o primeiro homem usando barro. E isso é explicado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já no versículo 19, é descrito que também com barro foram feitos todos os animais da natureza. Agora, apesar da teoria de criação ser uma das mais contestadas, alguns estudiosos já reuniram provas suficientes para dizer que o barro e o nosso corpo possuem elementos químicos semelhantes. E a vida sim poderia ter começado do pó. Um deles foi o Dr. Edwin Emery, que defendeu uma similaridade química entre a nossa matéria e o barro, mas não parou por aí. Estudos de 2003 e 2013 concluíram que o barro possui componentes fundamentais para o processo inicial da formação biológica e que ele facilitou a geração de moléculas orgânicas há milhões de anos. Então, basicamente, os entendidos do assunto afirmam que a vida pode ter começado do barro, e o que a Bíblia faz é apenas dar crédito ao ser inteligente responsável por todo esse processo. Gênesis 2:7. E firmou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu. Número 4. Torre de Babel. A Torre de Babel não é bem um milagre bíblico, mas é um dos ícones mais populares entre as histórias bíblicas, e novamente ela é mais um relato com provas concretas. A evidência da torre e sua construção foi encontrada no atual Iraque, onde antes era a Babilônia. O Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, Reino Unido, foi quem descobriu um registro da edificação em uma pedra datada do século 6 a.C. O desenho, além de mostrar detalhes da torre, ainda revela a pessoa por trás do projeto, o rei Nabucodonosor. Para não restar dúvidas, o tablet ainda fala sobre o processo de construção, trazendo a confirmação de que foi mais uma história. A Torre de Babel realmente existiu. Gênesis 11, capítulo 4. E disseram: Eia, identificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Número 3. As 10 pragas. Segundo a Bíblia, as 10 pragas que ocorreram no Egito foram manifestações do poder divino sobre a natureza. Elas já levantaram inúmeros debates na comunidade científica, e vários especialistas como oceanógrafos, epidemiologistas, climatologistas e vulcanólogos formularam evidências que provam e tentam explicar esses 10 acontecimentos. Uma das teorias mais conhecidas é do especialista em desastres naturais John. Ele interligou e justificou cada uma das pragas. Por isso, vale a pena buscar e conhecer a teoria desse cara. De qualquer forma, isso mostra que mais um evento bíblico, ou melhor, todos esses 10 eventos possuem explicações que comprovam que realmente aconteceram. Número 2. O dia em que o sol parou. Outra passagem inacreditável é o relato sobre o dia que o sol parou a pedido de Josué. Foi justamente essa hora que ajudou estudiosos da Universidade de Cambridge a entender o eclipse anular mais antigo já registrado. Para ficar mais claro, o que aconteceu foi que, mesmo à noite, uma parte do Sol podia ser vista em volta da Lua, como um círculo de fogo, já que isso é o que ocorre em eclipses anulares. Essa teoria envolveu a participação de historiadores e astrônomos. Pessoal, mas já é uma prova de que, ao contrário do que muita gente pensa, a fé e os cientistas podem coexistir juntos e trazerem respostas para as maiores dúvidas da nossa existência. Josué capítulo 10, versículo 2 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, se detém sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Número 1. Abertura do Mar Vermelho.
E para encerrar, um dos eventos mais conhecidos e incríveis da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Basicamente, esse milagre aconteceu enquanto Moisés guiava o povo de Deus e precisaram fugir do exército de Faraó. Foi aí que as águas se abriram dando passagem. Realmente algo impossível para o homem, mas a ciência prova que isso aconteceu. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado usaram uma tecnologia atual para fazer uma simulação e viram que a divisão do Mar Vermelho foi totalmente possível, graças a um vento muito forte vindo do leste. Esse mesmo vento é mencionado no próprio relato bíblico. Agora a única dúvida é como os hebreus conseguiram atravessar os ventos de 107 km por hora, mas ao menos já sabemos que o evento foi possível e talvez logo todas as questões que sobraram sejam respondidas. Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Galera, deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, pois saiba que isso ajuda muito na recomendação do canal. Então nós vamos ficando por aqui e um grande abraço. Fui!